Nessa noite eu queria compartilhar com vocês uma palavra que se encontra no livro de Marcos, o Evangelho, conforme escreveu Marcos, capítulo 4, texto muito conhecido. Marcos, capítulo de número 4, do versículo 35 ao 41. Marcos 4, 35 a 41. Marcos capítulo 4, Marcos 4, 35 a 41. Se você encontrou, diga amém. Mesmo assentados, porém de forma reverente, leremos a palavra do Senhor que diz o seguinte: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, e o nosso coração treme. Nós estremecemos diante da verdade do Teu livro. E nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, encha os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração do Teu Espírito, para que estejam prontos para ouvir a boa palavra do Senhor. Nós oramos assim gratos em nome de Jesus. Amém, amém. Marcos, assim como qualquer outro evangelista, tem como objetivo sutil, e apesar de sutil, muito declarado, revelar quem é Jesus. Todos os evangelistas, eles escrevem a partir dessa premissa fundamental, de que Jesus Cristo é alguém que precisa ser revelado para outro alguém. João descreve com muita maestria a divindade de Cristo, e por isso ele dá muita ênfase aos aspectos divinais. Mas por incrível que pareça, João é o evangelista não sinótico que menos destaca os milagres. Eu, se fosse escrever, por exemplo, um evangelho e quisesse defender a tese de que Jesus é Deus, eu certamente apelaria para os eventos prodigiosos, para os milagres, para as coisas espetaculares e extraordinárias. Só que João, por sua vez, ele o faz a partir dos discursos. Se você observar, o Evangelho de João é o Evangelho das pregações de Jesus, mostrando que a identidade de Cristo como Filho de Deus não está eminentemente ligada ao aspecto dos seus grandes milagres, mas da palavra encarnada e cumprida nele. Ele é o Verbo, e é assim que João começa. Marcos, por sua vez, a tradição diz que foi o primeiro dos evangelistas a compilar aquilo que nós temos hoje em nossas mãos. Mateus e Lucas provavelmente beberam de Marcos como fonte primária, e Marcos tem um outro objetivo, mas ele é muito célere. Me parece que Marcos não tem muita preocupação em trazer detalhes e especificidades sobre a obra de Jesus, os seus feitos, discursos ou milagres. É como se nós estivéssemos com uma câmera em alta velocidade. Você já viu aqueles trailers de filmes que deixam a gente durante 3 minutos com a sensação de que já vimos o filme inteiro? Marcos é assim, parece que Jesus está numa maratona e o tempo inteiro a gente tem que correr para acompanhar o que está acontecendo. De repente o capítulo começa com Jesus em um lugar e no meio do capítulo ele já mudou para uma outra região e ele estava na casa de alguém e agora já está do outro lado da cidade. E Marcos é assim, Marcos é aquele escritor
que está resumindo e sintetizando o ministério de Jesus, que foi basicamente de 3 anos a 3 anos e meio, e ele tenta fazer isso da maneira mais célere, objetiva e sucinta possível. Mas Marcos, ele faz questão de destacar o aspecto da humanidade de Cristo. Jesus é o servo, ele é aquele que veio como filho do homem, para, no lugar dos homens, absolver a culpa, a dor, o pecado e a danação que o pecado causa. Jesus, ele é apresentado no Evangelho de Marcos, no primeiro momento, a partir da sua identidade de servo e de filho, e na segunda metade do seu Evangelho, ele descreve a obra de Jesus, os feitos desse filho no lugar dos pecadores. Aqui no capítulo 4, nós temos uma descrição fantástica de um dos milagres do Senhor Jesus, mas que também evidencia a sua humanidade. Uma das evidências da humanidade de Jesus, que consta aqui no texto que nós lemos, é o fato de que ele estava cansado, e que ele entra numa pequena embarcação e procura um lugar para reclinar a cabeça. Você deve lembrar que Jesus é o eterno Filho de Deus, e como tal, ele tem uma natureza divina que não se cansa, não se fadiga. Jesus não compartilha, nem partilha das canseiras dos mortais. Talvez numa hora dessa, alguns já estejam ali querendo cochilar, o corpo já está pedindo cama. Veja, mas Jesus é Deus. Entretanto, a nossa teologia advoga, historicamente, que Jesus não é apenas Deus. Jesus é Deus e homem. Ele é perfeitamente Deus, e no texto isso fica muito claro, quando ele se levanta na popa daquele barco, e fala com o vento, fala com as águas dos mares, e tudo aquilo se aquieta, em obediência à autoridade da sua voz. Por outro lado, ele é homem, porque ele se sente na necessidade de dormir, como réis mortais. É interessante como Marcos, ele sempre está prestando atenção, nesses detalhes, para provar a sua tese, de que o Deus encarnado é também o Deus homem. E era necessário que assim fosse. Veja, para que Deus pudesse se fazer representado em nosso lugar, era necessário que ele assumisse a nossa natureza, porém sem pecado. E isso Jesus faz, e Marcos é categórico em provar isso. E eu queria, meus irmãos, de forma muito sucinta, como tenho feito a cada quarta-feira, destacar algumas preciosas verdades que se encontram nesse texto. A primeira delas, que não é novidade, falei rapidamente um pouco sobre isso no Encontro das Déboras hoje à tarde, é o fato de que a presença de Jesus conosco, a presença de Jesus em nós e nas nossas vidas, não nos isenta das situações tempestuosas que nos abalam, nos cercam. O texto é muito claro, Jesus estava no barco. A presença de Jesus era uma realidade vital, ele estava ali em carne e osso, presencialmente, diante dos olhos dos discípulos. Mas ainda assim, a presença de Jesus não colocara os discípulos num tipo de redoma ou numa bolha onde eles não poderiam ser tocados pelos ventos e pelos temporais. Jesus estava ali, mas o sofrimento também era uma realidade. A tempestade se instala, mesmo Jesus estando presente naquele barco. E essa é uma realidade que aparece em toda a Bíblia. A presença de Jesus conosco, a presença de Jesus na nossa vida e na nossa caminhada, não nos isenta dos cenários de tempestade. As coisas se avultam diante de nós, mesmo a presença de Jesus estando ali. E essa é uma realidade que nós experimentamos. Somos cristãos, sabendo que Deus é conosco, que Deus é em nós, que Deus é por nós, mas ainda assim, experimentamos das dores desta vida. E não importa se você é o mais crente dos crentes, ou o mais duvidoso dos crentes, fato é que o sofrimento não tem foro privilegiado. Todos nós, democraticamente, estamos nesta lista de dores que pesam neste mundo debaixo do sol, do lado de cá, antes da eternidade do gozo eterno. É importante que se diga isso, porque existe uma mensagem triunfalista em nossos dias, que diz assim: venha para cá, experimente a presença de Jesus, a vida com Jesus, e tudo sempre, circunstancialmente falando, lhe irá bem.
as dores passarão, os infortúnios da vida, nunca mais desemprego, nunca mais enfermidade, nunca mais isso, nunca mais aquilo. E de repente você está abraçado com Jesus, debaixo do senhorio de Jesus, e se depara com a notícia trágica. O telefone toca, seu coração é alarmado, as dores batem nos seus filhos, as tribulações acercam a sua família, e aí você começa a dizer: Senhor, não te importas. Mas é importante que entendamos que a presença de Jesus conosco não nos isenta dos cenários tempestuosos da vida. Essa é uma realidade com a qual nós temos que conviver do lado de cá. Com os pés ainda nessa terra arrasada, nesse mundo maculado pelo pecado, nós experimentamos dos sofrimentos comuns a todos. Todos, igualmente. Mas, se isso é verdade, há uma segunda verdade que caminha em paralelo a essa. É o fato de que sim, é verdade que todos aqui estão nivelados pela mesma realidade. E que democraticamente a dor assedia o coração de cada um de nós. Estamos aqui na mesma linha, mas há uma diferença. Há uma diferença em sofrer com Jesus e sofrer sem Jesus. Há uma diferença em ser tomado pelas tempestades, mas saber que nós temos a quem recorrer, que nós temos Cristo conosco e por nós, e estar diante de um temporal e não saber se tem uma âncora naquele barco para lançar no meio do mar. A grande diferença, então, não é o que acontece do lado de fora. Se vamos ou não vamos sofrer. Se o vento vai ou não bater à nossa porta. Se as águas vão ou não encher o nosso coração de perturbação. Esse não é o caso. Em Mateus capítulo 7, Jesus ensina sobre aquele homem que edificou a casa sobre a areia e outro sobre a rocha. E se você perceber, ambos são expostos a cenários semelhantes. Veio o vento sobre um e sobre o outro. A inundação sobre um e sobre o outro. A diferença não estava naquilo que estava acontecendo do lado de fora, mas naquilo que estava sobre os pés daqueles homens. O alicerce. A questão é: ter ou não ter a presença de Jesus conosco interfere diretamente na maneira como nós responderemos ao temporal. O temporal vem. Eu creio, Senhor, vai vir. Eu não creio, Senhor, vai vir. Eu amo Jesus, vai vir temporal. Eu não amo Jesus, virá temporal. Ponto. Do lado de fora, o cerco é montado igualmente para todos. Do lado de dentro, a maneira como nós reagimos, a maneira como nós respondemos é completamente diferente. Conheço pessoas cristãs, e você deve conhecer algumas tantas, talvez você até seja uma delas, que se não fosse Jesus, já teria arrancado os cabelos da cabeça, corrido ensandecida pelas ruas. O fato de você estar aqui, de pé nessa noite, mesmo diante de uma história marcada por tragédias, decepções, traições, o que faz você estar aqui? Por que você responde a tudo isso, erguendo a voz e louvando a Deus como você fez nessa noite? Como é possível? Exatamente, a presença de Jesus conosco e na nossa vida não nos imuniza das tempestades, mas nos oferece um recurso poderoso para passarmos pelas tempestades de pé. De pé. Os discípulos então, quando se viram assombrados, eles sabiam a quem clamar. Preste atenção num detalhe. Eu nunca estive em alto mar em temporal, em um período de temporal. Talvez alguém aqui já teve essa experiência. A minha única experiência em alto mar não foi muito boa. Eu precisei colocar algumas coisas para fora pelo menos umas 6 vezes durante 1 hora de pescaria. E eu precisei orar ao Senhor, dizendo: Senhor, me ajuda. Aí uma das varas que estava fazendo a curricagem, que chama, estava na lateral, enganchou na hélice do barco e acabou a pescaria menos de 1 hora. E eu fiquei ali orando: Senhor, muito obrigado. Tínhamos pescado um peixe só, o camarada teve que encostar a lancha e esperar agora a barraquinha abrir com um peixe na pescaria. Eu dando graças a Deus que aquela pescaria acabou. Mas nunca tive numa tempestade. Mas eu imagino que assim como está em casa e vem aquele temporal e faz um barulho, eu imagino que a tempestade seja barulhenta.
está no barco, de repente as águas ali tumultuadas chegam e batem no casco da pequena embarcação ou de uma grande embarcação, os ventos fazendo todo aquele barulho, soprando, quase que assoviando. Eu penso também que aqueles homens tomados de medo começaram a falar um tanto mais alto quanto um com o outro, dizendo assim, olha, a gente vai perecer, a gente vai morrer, e essa coisa. E eu penso que era um grande barulho. Mas o que mais me impressiona no texto é o fato que diante desse cenário barulhento, agonizante, Jesus continuava dormindo. Como assim? Como assim? É porque não existe absolutamente nada que aconteça do lado de cá nesse mundo que abale a autoridade de Jesus. Não existe nada neste mundo, neste universo, que desassossegue o Filho de Deus. Não existe nada que nos inquiete, que também inquiete Jesus, no sentido de dizer assim, e agora? O que vamos fazer? Jesus é aquele que, conhecendo bem o seu poder de Deus, está sempre calmo, sereno e tranquilo. O mundo está em suas mãos. Ele é o Deus que controla absolutamente todas as coisas. A terra, os homens e os filhos dos homens estão debaixo dos seus pés. De modo que não existe absolutamente nada que deixe Jesus abalado, desconfortável, inquietado. Ele sabe sempre o que vai fazer. Veja, você e eu, a gente se perturba, a gente se agonia. Jesus nunca, porque Ele sempre sabe o que vai fazer. Porque Ele sempre tem o controle absoluto da situação. Por isso que Ele não se desespera. A palavra desespero, inquietação, não tem lugar no coração de Jesus. Ele está sempre calmo, sereno e tranquilo. Mesmo que o mundo esteja se revirando, Salmo 46, as ondas e os montes se precipitando nos mares, mas quando você olha, no centro da cidade de Deus tem um trono, e um rio calmoso que vai saindo do trono da presença de Deus, porque não existe nada que abale o nosso Deus, absolutamente nada. Ele é uma rocha eterna, bem firmada, nada abala o nosso Deus. Mas, entretanto, todavia, porém, o que uma tempestade barulhenta não foi capaz de fazer, as orações de alguns homens, foi imediatamente capaz de colocar Jesus de pé. Isso é fantástico, porque nos ensina que Jesus ele poderia ter se levantado antes, e vou reiterar aquele princípio que tenho afirmado aqui. Jesus, no início da tempestade, poderia ter se levantado, dito assim, olha, fiquem calmos, tranquilos, eu estou aqui, está tudo sob controle. Você percebe que ele não faz isso? Até o momento que ele é buscado, solicitado. É verdade que ele responde solicitamente. Ele vai lá, levanta, atende ao clamor desesperado dos seus discípulos, mas preste atenção nisso. Antes dos discípulos orar, Jesus continuava dormindo. Deixa eu repetir o que eu tenho ensinado aqui. Algumas coisas na nossa vida, o Senhor vai fazer, você e eu orando ou não. Ponto. Ele quer, Ele faz e acabou. Outras coisas Ele não vai fazer, nem se a gente orar. Porque Jesus não é escravo dos nossos desejos. Agora, algumas coisas, Ele só fará à medida que nós clamarmos. A oração é indispensável na nossa relação com Jesus. Nós temos a quem recorrer. E no meio das nossas tempestades e temporais, nós podemos correr para Jesus. E aquilo que uma tempestade não pode fazer, a oração de um servo de Deus pode. Que é inclinar o coração de Deus em direção da nossa situação. As nossas orações não mudam Deus. As nossas orações não alteram o curso da história. Mas as nossas orações chamam Deus, porque Ele quis interagir na história por meio da oração, a ser interventor nessa história. Repito, algumas coisas você não vai precisar nem orar, e Ele vai fazer. Algumas outras você precisa clamar. Jesus levanta-se então naquele barco, da sua condição de aparente inércia, depois que clamam ao seu nome. Nós precisamos clamar àquele que é solícito.
misericordioso, que tem prazer em nos ouvir, aquilo que tem trazido medo ao seu coração, aquilo que tem tomado o seu coração de pavor, as ansiedades que enchem a sua alma de angústia, você precisa colocar tudo isso diante de Jesus, dizendo: Senhor, está aqui, é isso que me causa medo, é isso que me tira o sono, é isso que me importuna, Senhor, está aqui. Nós precisamos aprender a clamar a Jesus. Mas aí, Jesus se levanta e faz algo que era absolutamente inesperado e, portanto, um evento inédito na história. Aquela época, a cultura helênica era a cultura prevalecente. Apesar de Roma ser o império dominante, do ponto de vista cultural, a maneira como as pessoas viviam e criam, passava pelo crivo da cultura grega. Os gregos foram tão incisivos na maneira de amoldar o mundo da sua época, que mesmo quando a Grécia perde o seu poder e Roma ascende, a cultura grega permanecia ali implantada, emaranhada no coração daquelas pessoas. E acreditava-se então que haviam deuses para tudo. Você deve já ter lido, visto, assistido filmes sobre a mitologia grega. Há deuses dos céus, há deuses das montanhas, deuses para a fertilidade, e também havia o deus dos mares. Àquela altura, os discípulos nunca haviam visto o que naquele momento eles acabariam de presenciar. Jesus então coloca-se na frente do vento e do mar, e ele faz algo espetacular. Ele se coloca na posição de dominador da criação. Ele fala e se comunica com o incomunicável. Ele dá ordem ao vento e ao mar, e imediatamente aqueles fenômenos furiosos da natureza lhe submetem a voz. Preste atenção no que está acontecendo aqui. Jesus está se levantando como dominador e Senhor da criação, diante de quem tudo se submete. Ao som da sua voz, voz essa que é cheia de autoridade e poder, todas as coisas batem continência. O vento, o mar, os anjos, os homens, príncipes, poderosos, reis, principados, potestades, todas as coisas criadas, todas as coisas existentes estão debaixo da autoridade de Cristo Jesus. Ele fala e absolutamente tudo lhe obedece à voz. Fico pensando que se isso é verdade em relação a ventos e mares, isso também é uma poderosa verdade em relação aos nossos temporais. Será que ele não pode falar com uma célula do seu corpo? Veja, eu nunca vi médico nenhum chamando a célula pelo nome e dizendo assim: olha, volta para o seu lugar. Mas preste atenção no que está acontecendo. Uma obra aparentemente inanimada da criação está ouvindo sem ouvidos a voz do Senhor da criação e tendo que responder à sua voz com obediência, porque aquele que fala é aquele que tem toda a autoridade. Aquela água, aquele vento já havia ouvido essa voz no princípio da criação. A mesma voz que criou o mundo em Gênesis capítulo 1, falara naquele momento. E agora a criação se submete e se rende diante do estrondo da voz de Cristo Jesus. Meu irmão, essa preciosidade que aparece para nós nos evangelhos, nos encoraja quanto à autoridade de Cristo sobre tudo e todos. Ele pode chegar para o seu útero e dizer assim: volta a funcionar. Ele pode chegar para o seu fígado e dizer: volta a funcionar. Para as células mortas do seu corpo e dizer: voltem a viver. Ele tem todo o poder e todas as coisas lhe submetem a voz, porque Ele é o Senhor da criação. Todos estão rendidos diante dEle, e quando Jesus fala, ninguém pode dizer não, porque Ele é o Deus da criação, o Senhor Todo-Poderoso, e tudo está debaixo dos seus pés e da sua plena autoridade. Será que Ele não pode falar com o coração de um pecador?
Seria difícil demais Jesus dizer assim: venha para mim, e o pecador dizer: hoje não. Será que Ele não pode falar ao coração do seu filho rebelde? Nós precisamos crer na autoridade de Cristo Jesus. Mais do que isso, nós precisamos acreditar na autoridade da palavra de Cristo. Não existe nada, meu irmão, nada, absolutamente nada, que possa resistir ao comando do Senhor do universo. Nada, nenhum câncer, nenhum mal, nenhuma doença física, emocional, nenhum problema crônico, nenhum problema familiar, que Jesus delibere uma palavra e aquilo ali resista à sua voz. Ninguém há que possa resistir. Agindo Deus, quem impedirá? O Evangelho está cheio de declarações poderosas de Deus. Porque desde o princípio da criação, o Senhor resolveu agir na história por meio da sua palavra. Ele fala e as coisas acontecem. Você lembra daquele caso do filho do oficial? Quando ele diz assim: Senhor, o meu filho está doente e a situação é essa. Tem o caso do empregado e o caso do filho. E ele diz assim: não, eu irei ter contigo. Ele diz: não, basta que o Senhor mande uma palavra. O Senhor fala, eu sei que eu sou um homem de autoridade, eu sou um oficial, e eu sei que a minha palavra tem autoridade, basta que o Senhor fale, e todas as coisas acontecem. Ele falou, e o mundo foi criado. Meu irmão, há poder na palavra de Cristo, há poder. Ainda hoje, o Senhor continua criando novas histórias, novos mundos, novas condições, e novas realidades, pelo poder da palavra. Por isso que eu creio, meu irmão, eu creio profundamente que todas as vezes que a Escritura é aberta e esse livro é proclamado no poder do Espírito Santo, isso aqui está criando novas histórias, novas realidades, novas situações, novos corações. É a palavra de Cristo que com autoridade se coloca como domínio, dominante sobre todas as coisas. Não era Poseidon que tinha domínio sobre as águas, era Jesus Cristo. Nós precisamos acreditar nessa palavra, a palavra de poder de Cristo. Salmo 29 fala-nos do poder da palavra de Deus. Eu queria encerrar lendo então parte desse salmo. Salmo 29, se você puder colocar-se de pé, chamar os irmãos para nós entoarmos uma canção. Salmo de número 29. Jesus domina o indominável, Ele se comunica com o incomunicável, Ele faz o impossível, Ele submete todas as coisas revoltosas deste mundo. E eu fico olhando às vezes o homem se achando duro, coração duro, não quero nada com Jesus, cheio de revolta no coração. Fico coitado. Um mar revoltoso não foi capaz de dizer: eu não vou obedecer. O que dirá o coração de um homem rebelde? Até o coração do rei ele inclina, porque ele é o grande rei dos reis, e a sua palavra tem poder. Salmo de número 29. Quero ler com você, meu irmão, a partir do versículo de número 4. Preste atenção. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside, governa aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. O Senhor preside aos dilúvios. Ele governa, Ele controla soberanamente todas as coisas, inclusive aquelas que se tumultuam diante de nós. Por isso que Ele diz: aquietai-vos, saber que eu, Senhor, sou Deus. Eu sou Deus. Quieta o coração, fica em paz, clama a Ele e deixa que na hora certa Ele vai se colocar na proa do barco da sua história e com voz de Deus
de comando e de domínio. Ele fala e as coisas lhe obedecem. Esse é Jesus, o Todo-Poderoso.